Olá, pessoal! Esse é o nosso terceiro vídeo sobre razão e proporção. Nele, nós vamos estudar principalmente o princípio fundamental das proporções, tá? Que é essa propriedade que vocês estão vendo aí. Nós vamos fazer o uso de alguns probleminhas para aprender melhor e também tentar consolidar alguns conceitos de razão. Essa é a nossa parte 3. Então, vamos começar. Propriedade fundamental das proporções. Aqui está a mesma que estava aparecendo no início, tá? O A sobre o B e o C sobre o D, e alguns movimentos nele. Primeiro, nós temos que lembrar que proporção é a igualdade de duas razões, e que razão é o mesmo que fração, e que fração é o mesmo que divisão. Então, eu posso escrever isso aqui como uma divisão horizontalmente. Observem. A dividido por B é igual a C dividido por D. Mas como eu estou falando de proporção, eu não fiz a leitura correta. Na verdade, lê-se A está para B, assim como C está para D. Por quê? Apenas para diferenciar de frações equivalentes e verificar que estamos falando de proporção, embora uma proporção é formada por duas frações equivalentes. Muito bem, olhem lá embaixo. Aqui nós temos, nas extremidades, o A e o D. Então, por este motivo, eles são chamados de extremos, que eu vou representar pela cor verde. Então, eu venho aqui e vejo o A e o D. Eu vou circular o A com o verde e o D com o verde. Se vocês observarem a flechinha laranja, ela multiplica o A pelo D. Olha aqui, A vezes D. Muito bem. Agora, quando eu marquei o A e o D, sobraram dois elementos. Esses dois elementos da minha proporção, eles são elementos centrais, por isso que eles são chamados de meios. E os meios eu vou representar por meio da cor vermelha. Quem são os meios? O B e o C. E se nós observarmos novamente o nosso GIF, nós veremos que a flechinha verde, ela está multiplicando B pelo C. Olha aqui, B vezes C. Tudo bem? Para que eu uso essa propriedade? Eu uso essa propriedade para verificar se um exercício é de proporções ou na resolução de algumas situações problema. Mas antes disso, eu vou enunciá-la. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou vice-versa. Vamos lá. Primeiro, eu vou utilizá-la para verificar alguns pares de razões e se eles são proporções ou não, tá certo? Então, vejam. Verificar se as razões abaixo são ou não proporcionais. Eu vou elencar aqui para vocês 4 pares de razões. A, B, C e D. Agora, eu vou verificar se o A 3/5 igual a 6/10 é uma proporção. Se for, eu farei a leitura corretamente. Para isso, eu vou multiplicar os extremos. 3 vezes 10 é igual a 30. E 5 vezes 6 também é igual a 30. Logo, eu posso fazer a leitura 3 está para 5, assim como 6 está para 10, porque é uma proporção. Na letra B, nós temos 4/5 é igual a 2/7. Eu vou multiplicar agora os meios. 5 vezes 2 é igual a 10. E 4 vezes 7 é igual a 28. Bom, os produtos foram diferentes, então eu tenho que continuar fazendo a leitura e também saber que está incorreta essa afirmação, pois as duas frações não são equivalentes. Letra C. 2/3 é igual a 4/6. Vamos multiplicar os meios.
3 vezes 4 é igual a 12. E 2 vezes 6 também é igual a 12. Como os produtos foram iguais, eu posso fazer a leitura. 2 está para 3, assim como 4 está para 6, porque é uma proporção. E na letra D, 2/5 é igual a 4/10. Vamos novamente multiplicar os meios. Eu poderia multiplicar os extremos, tá? 5 vezes 4 é igual a 20. E 2 vezes 10 também é igual a 20. Como os produtos foram iguais, eu posso fazer a leitura. 2 está para 5, assim como 4 está para 10, porque é uma proporção. Primeiro, Samuel arrumou 2 sacos de folhas em 16 minutos. Se ele continuar a trabalhar na mesma taxa, aproximadamente quanto tempo levará para arrumar 5 sacos? Então, a primeira coisa que nós vamos observar no problema são os valores que nós temos. 2 sacos de folhas, 16 minutos e 5 sacos. E como ele está falando que é na mesma taxa, ele já está afirmando que é uma proporção. Então, eu vou elencar os elementos, tomando cuidado de colocar nas razões aqueles que têm a mesma unidade. Então, vejam, o 2 se refere a sacos de folhas. Então, eu vou colocar o 2 aqui. Já o 16 se refere a minutos, não é a mesma unidade. Então, eu vou colocar do outro lado. Sobrou aqui apenas o 5. Esse 5 é sacos de folhas. Se ele pertence a sacos de folhas, ele vai pertencer à primeira razão. Então, eu vou colocar os elementos da proporção aqui, a igualdade, e aquele 5 eu vou colocar embaixo do 2. Resta para a gente esse elemento, que é o elemento que eu quero descobrir, que é quanto tempo. Então, eu vou colocar o x. O x está ocupando uma posição de extremidade. Então, eu vou começar pelos extremos. É sempre ideal começar pelo x, tá? Então, nós vamos multiplicar os extremos. Vamos lá. 2 vezes x, que é igual a... Agora, eu vou multiplicar os meios. 5 vezes 16. 2 vezes x é igual a 2x, que é igual a 5 vezes 16. Vamos fazer essa continha aqui. Essa eu vou fazer não de cabeça, tá? 16 vezes 5. 5 vezes 6 é igual a 30. Fica 0, sobe 3. 5 vezes 1 é igual a 5. Mais 3 é igual a 8. Então, eu encontrei 80. Então, agora, eu vou continuar a minha conta. Vamos lembrar que esse 2 está multiplicando. E por estar multiplicando, eu vou usar a operação inversa. Qual é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Então, ele vai passar dividindo. Nós já vimos isso em equação do primeiro grau. Vamos lá. X é igual. Igual a quem? Igual a 80. E o 2 que estava multiplicando, ele vem dividindo. Agora, nós vamos resolver essa divisão. E nós podemos realizá-la de cabeça. Como? 8 dividido por 2 é igual a 4. O 0 nós já vimos que pode ser reservado. Então, 4 e 0 acaba formando 40. Então, x é igual a 40. Então, quanto tempo ele levará para arrumar 5 sacos? Levará aproximadamente 40 minutos. Segundo exercício. Maria ganhou R$30 depois de ser babá por 3 horas. Se ela sempre cobrar a mesma taxa, quanto ela ganhará
depois de trabalhar por 7 horas? Mais uma vez, nós vamos elencar, separando os elementos. O 30 se refere a dinheiro. O 3 se refere a tempo. São unidades diferentes. Então, eu vou escrever o 30 de um lado e o 3 do outro. Como ele está dizendo que é a mesma taxa, ele já está afirmando que é uma proporção. Eu vou colocar aqueles elementos que você sabe, o está para, o assim como, e o está para novamente. E aí eu tenho que colocar os 7 horas. Horas refere-se a tempo. É a mesma unidade do 3. Então, eu vou colocar o 7 embaixo do 3. Se eu tenho esses 3 elementos, me falta esse quarto, que eu vou chamar de x. O x agora ocupa uma posição de meio. Olha só, extremos e meios. Então, eu vou começar a multiplicar pelos meios, porque o x está localizado aqui. Fica mais fácil. Então, vamos lá. X vezes 3 é igual a 3 vezes x. Eu só inverti a ordem, porque a ordem dos fatores não altera o produto. É igual a... Agora eu vou multiplicar os extremos. 30 vezes 7. Vamos escrever aqui. 30 vezes 7. Agora vamos resolver. 3 vezes x é igual a 3x, que é igual a 30 vezes 7. Eu sei que eu posso reservar o zero, não posso? Reservei. 7 vezes 3 é igual a 21. Com aquele zero que ficou reservado do lado, eu acabo formando 210. Vou isolar o meu x, como eu fiz na primeira conta. X é igual. Vou escrever o 210 e o 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Dividido por 3. Também vamos fazer de cabeça essa conta, gente. X é igual, né? 21, porque o zero eu posso reservar. 21 dividido por 3 é igual a 7. E o zero ao lado do 7 forma o 70. Ou seja, o que eu acabei de descobrir? Que a Maria ganhará 70 reais. Porque o 70 está aqui, ó, nessa razão. E essa razão se refere ao dinheiro. Terceiro problema. Uma assinatura de 2 meses na academia custa 250 reais. José gostaria de ser membro por 8 meses. Qual o valor total que ele pagará por 8 meses? Bom, vamos lá. Primeiro, verifiquemos os valores que nós temos. 2 meses e 250 reais. Esses 2 meses referem-se a tempo e os 250 reais referem-se a um valor monetário. Ele gostaria de ser membro por 8 meses. 8 meses também refere-se a tempo. Agora vamos elencar os nossos elementos. Por quê? Porque os meses na academia não está dizendo aqui que serão reajustados. Então, a taxa será a mesma. Logo, é uma proporção. Então, eu vou colocar o 2 e o 250 eu tenho que colocar ao lado, porque a unidade é diferente. Agora, eu vou colocar os elementos da proporção. Colocando os elementos, eu tenho que localizar o 8. O 8 refere-se a tempo, portanto, ele está na primeira razão. Assim, o meu x estará embaixo do 250. Como eu falei para vocês, é interessante começar pelo x e ele está nos extremos. Então, a gente vai começar a multiplicar aqui. Vamos lá. 2 vezes x é igual a 2x. Coloco o igual e agora eu vou multiplicar os meios. 8 vezes 250.
2 vezes x, 2x mesmo, né? Como eu já havia colocado anteriormente. E agora eu vou fazer essa conta. 250 vezes 8, porque é um pouco mais esperto do que fazer 8 vezes 250. 250 vezes 8. 8 vezes 0, eu posso reservar, né? 8 vezes 5 é igual a 40. Coloco o 0, sobe o 4. 8 vezes 2 é igual a 16. 16 mais 4 é igual a 20. Aquele zero que foi reservado será colocado agora. Então, eu encontrei o produto 2.000. Vou colocar o 2.000 aqui. Agora, eu vou isolar o meu x. X é igual a 2.000 e o 2 que está aqui multiplicando vai passar dividindo. 2.000 dividido por 2. X é igual. Bom, aqui a gente sabe que tem 3 zeros, eu posso reservá-los. 2 dividido por 2 é igual a 1. E os 3 zeros que eu havia reservado, eu vou colocá-los agora. O que eu descobri? Que o valor que o José pagará será de R$1.000, visto que o 1.000 pertence à razão do valor monetário. Quarto probleminha. Maria correu 2 quilômetros em cerca de 23 minutos. Se ela continuou no mesmo ritmo, quanto tempo demoraria para correr 10 quilômetros? Nossos valores estão aqui. Os dois primeiros têm unidades diferentes, esse pertence a espaço e esse pertence a tempo. Então, eu vou colocá-los separados. Colocar os elementos da proporção, por quê? Porque ela continuou no mesmo ritmo. Então, igual, e assim como. Os 10 quilômetros eu tenho que localizar agora. 10 quilômetros também refere-se a espaço, logo, ele ficará abaixo do 2. Então, abaixo do 23 só pode ser o nosso x. Novamente, nosso x ficou na extremidade, então vamos fazer a multiplicação. 2 vezes x, que é igual a 23 vezes 10, ou 10 vezes 23. Muito bem. Agora, nós vamos multiplicar. 2 vezes x é igual a 2x, que é igual a... Nós podemos fazer de cabeça isso aqui. Vamos lá deixar o zero de lado e fazer 23 vezes 1 é igual a 23. Com aquele zero que a gente colocou ali ao lado, nós podemos colocar aqui o 23 e o zero. Estamos formando 230. Vou isolar o x. X é igual a 230 dividido por 2. Agora, eu quero tentar fazer com vocês esse exercício, essa divisão de cabeça, colocando alguns elementos para a reserva, tá bom? Vamos tentar fazer. X é igual a 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 também é igual a 1. Só que sobra 1, por quê? 1 vezes 2 é igual a 2. 3 menos 2 é igual a 1. Esse 1 eu vou colocar aqui ao lado do zero, formando, portanto, o 10. E 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, nem sempre a gente tem que armar a conta. O que nós descobrimos? Nós estávamos procurando quanto tempo? Nós descobrimos que a Maria, ela demoraria 115 minutos, que eu posso responder também como 1h e 55 minutos. Quinto probleminha. Um produto custa R$12.000 para ser fabricado e é vendido por R$16.000. Determine a razão do lucro para o preço de venda. Então, vejam,
Eu tenho os dois valores aqui, quanto ele custou e por quanto ele foi vendido. Mas eu preciso determinar uma razão do lucro para o preço de venda. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é dizer quem são esses dois carinhas aqui. O 12.000 representa o meu preço de custo e o 16.000 representa o meu preço de venda. Eu quero saber a razão do lucro para o preço. É lucro em cima e preço de venda embaixo. Aqui está escrito lucro? Não, mas eu sei que lucro é o resultado da subtração de por quanto eu vendi pelo preço que eu paguei. Então, eu vou fazer 16 menos 12, ou 16.000 menos 12. Então, o que eu preciso saber é, a minha razão está aqui, lucro para venda. 16 menos 12 é igual a 4, né, gente? Então, 16 menos 12.000 vai ser igual a 4.000. Logo, o meu lucro é de 4.000. Então, eu vou colocar ele aqui. E aqui em lucro, eu posso colocar o 4.000. Ele vai estar para quem? O preço de venda. Qual é o meu preço de venda? 16.000. Pronto. Feito isso, para eu descobrir a razão, eu tenho que lembrar o meu conceito de razão. A razão é uma fração também, certo? Então, eu posso simplificar. Primeiro, eu posso simplificar cancelando esses 3 zeros. Vamos cancelar. Certo? Eu encontro 4, está para 16, certo? O 4 e o 16 são números que são múltiplos de um mesmo número. Qual é esse número? Qual é o maior divisor comum entre eles? O maior divisor comum entre eles é o próprio 4, pois ambos estão na tabuada do 4. Então, eu vou simplificar por 4. 4 dividido por 4, a gente já sabe, é igual a 1. E 16 dividido por 4 é igual a 4. Então, a razão do lucro para a venda é de 1 para 4. Nosso sexto probleminha. Um comerciante vende um produto por R$15.000 e sabe-se que a razão do lucro para o preço de venda é 2 para 3. Calcule o custo desse produto. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é elencar os elementos desta proporção. Vamos lá. 15.000 é o quê? O nosso preço de venda. A razão que nós temos é de 2 para 3. Mas é uma razão de quê? De lucro para venda. Então, nós vamos escrever a proporção, porque o que eu quero saber é o custo. Vamos lá. Presta bastante atenção. Eu vou colocar o 15 aqui. Por que eu coloquei embaixo? Porque ele é o preço de venda. E na razão que eu tenho, venda está embaixo na razão, certo? Então, ó, venda e venda. Lembra que eu falei das unidades? Muito bem. Assim como 2 está para 3. Tudo bem? Quem eu vou colocar aqui? O meu x. Agora, nós vamos realizar aquela multiplicação que vocês já sabem. Neste caso, dos extremos, né? Pois o x é uma extremidade. X vezes 3 é 3 vezes x. E 15.000 vezes 2. Nós podemos fazer de cabeça o 15.000 vezes 2. 3 vezes x é 3x. Nós podemos multiplicar e separar os 3 zeros primeiro. 2
vezes 15 é 15 mais 15, que é igual a 30. Aqueles 3 zeros nós podemos colocar agora. Então, x é igual a 30.000 dividido por 3. Que eu também posso fazer de cabeça isso. Como que eu posso fazer? Eu posso pegar, separar esses 4 zeros aqui e fazer 3 dividido por 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. Agora, eu coloco os 4 zeros no meu quociente. Eu encontrei 10.000. 10.000 é o quê? É o valor que está aqui em cima na minha razão. Olha aqui, em cima na minha razão. Quem é que fica em cima na minha razão? É o lucro. É isso que eu estava procurando? Não, eu queria saber quanto custou. Mas agora eu posso descobrir. Por quê? Porque eu sei que a pessoa comprou por um determinado preço e vendeu por 15.000. E com isso, ela teve um lucro de 10.000. Vamos pensar juntos. Olha só. A venda foi de 15.000. O lucro foi de 10.000. O custo só pode ser a diferença entre a venda e o lucro, porque o lucro é o que sobrou para ele. Então, eu quero saber quanto que ele gastou. Vamos lá. 5.000. Portanto, o custo do produto foi de 5.000 reais. Relembrando, aqui nós descobrimos o lucro por quê? Porque a razão que eu tinha era a razão do lucro para a venda. E a pergunta não era qual o lucro, a pergunta era qual o preço de custo. Então, nós tínhamos que calcular esse preço de custo depois. Sétimo problema. O custo de uma mercadoria é R$ 4.500 e a razão do lucro para o custo é 3/4. Eu quero saber qual o preço de venda desta mercadoria. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos elencar os elementos. Nós sabemos que o custo foi de R$ 4.500. Já a razão é de lucro para custo. Eu vou marcar aqui para ver se fica um pouco mais claro para vocês. Lucro para custo. O que quer dizer isso? Que é lucro em cima e custo embaixo. Então, o 3 que está em cima é referente a lucro e o 4 que está embaixo é referente a custo. E eu quero saber o preço de venda. Aqui está aparecendo alguma coisa de venda? Não. Então, significa que eu tenho que fazer uma outra conta no final. Então, vamos lá. Primeiro, vamos descobrir quem é que está faltando aqui. Eu tenho custo e custo. Aqui eu só tenho lucro. Portanto, eu vou descobrir primeiro o lucro. Para isso, eu vou colocar da seguinte maneira. 3 está para 4. Assim como o 4.500 é referente a custo. E custo está aqui abaixo. Então, eu vou colocar o 4.500 embaixo. Portanto, o x só pode ficar acima. Agora, nós vamos realizar aquela multiplicação que vocês já sabem, dos extremos e meios. Nesse caso, nós vamos começar pelos meios, que é onde o x se localiza. 4 vezes x, que é igual a 4.500 vezes 3. Vamos multiplicar. 4 vezes x é igual a 4x, igual a... Aqui nós vamos multiplicar mentalmente, tá? Mas se tiver que fazer alguma anotação, nós faremos. Deixa os 2 zeros de reserva e vamos fazer 3 vezes 5. 3 vezes 5 é igual a 15. Então, fica 5 e sobe quem? Sobe 1. 3 vezes 4 é igual a 12. 12 mais 1 é igual a 13. Aqueles 2 zeros que eu havia reservado, eu acrescento agora no produto.
Agora, nós vamos isolar o x. X é igual a quem? 13.500 dividido por 4. Vamos tentar fazer de cabeça também? Dá uma olhadinha aqui. 1 dá para dividir por 4? Não. Então, eu vou pegar o outro elemento formando o 13. 13 dividido por 4 é igual a 3. 3 vezes 4 é igual a 12. 12 para 13 falta 1. Esse 1 eu vou colocar aqui, ó, do lado do 5. Coloquei, eu formei 15. 15 dividido por 4 é igual a 3. 3 vezes 4 é igual a 12. 12 para 15 faltam 3. Esse 3 eu vou colocar ao lado do próximo algarismo, que é esse 0. Então, vamos colocar aqui. Agora, eu tenho 30. 30 dividido por 4 é igual a 7. 7 vezes 4 é igual a 28. 28 para 30 ficam faltando 2. Esse 2 eu vou colocar próximo do algarismo 0 que está aqui. Vamos lá. Agora, eu tenho 20. 20 dividido por 4 é igual a 5. O que eu descobri aqui foi 3.375. Mas o que é isso aqui? É o número que vai em cima da razão, certo? Quem vai em cima da razão? O custo ou o lucro? É o lucro. Então, 3.375 foi o lucro que ele obteve. Tudo bem? Então, eu descobri o seguinte, que eu paguei 4.500, mas eu, quando vendi, tive um lucro de 3.375. É isso que está perguntando o problema? Não, ele pergunta qual foi o preço de venda. Para saber o preço de venda, eu vou ver por quanto eu comprei e qual foi o meu lucro. Que operação eu devo realizar? Uma adição. Então, 4.000 mais 3.375. Logo, o meu preço de venda só pode ser quem? 5, 7, 5 mais 3 são 8 e 4 mais 3 são 7. Portanto, o preço de venda desta mercadoria foi de R$ 7.875. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção, muita paz e saúde para todos nós. Descansem, tá bom? E nós nos veremos na próxima aula.